Aí você tem o Anti-Maquiavel numa introdução, né, desse livro aí, Anti-Maquiavel, continuando, só voltando um pouquinho para uma coisa que passou batida, mas que relendo dá para perceber que é muito interessante. Eu não li Spinoza ainda, mas parece que o pouco que eu vi, ele foi muito hostilizado na sua época, sabe? Pela igreja, pelos seus escritos aí. Parece que tem um livro dele de religião e política que fez ele ganhar fama e ser amaldiçoado, inclusive até amaldiçoado por alguns aí, sabe? Da igreja, né? E o livro começa, o Frederico começa comparando Maquiavel, colocando Maquiavel como uma pessoa muito pior muito mais nociva do que o próprio Bento, né? Nos dizem, né? Bento Spinoza, dizendo que ele é desprezível e tal, que ele é covarde. Aí ele faz comparações aqui que é interessante observar. Aí ele usa, né, como eu não li Spinoza, eu tenho que me atentar mais às expressões. Ele usou aqui uma expressão chamada sacou, algumas expressões antigas, né? Sacou, se não me engano, lógico, eu estou falando se não me engano porque eu pesquisei, ela pode ser duplamente usada, tanto para tapar alguma coisa como para buracar alguma coisa, não sei o que ele quer dizer, né? Usar a sapa, né? Um tipo de pá, se não me engano. Então, assim, para preencher, né? Então você pode, sei lá, usar uma pá tanto para abrir como para tampar, sabe, qualquer coisa. E aí ele sapou a fé, sabe? É usada aqui a expressão sapou a fé. Para alguns alguns dizem que ele propunha destruir a religião. Eu não vejo nada disso. Agora, trazendo pelo que eu já vi sobre Maquiavel, não tem nada disso, não faz nenhum sentido isso. Justamente porque ele escrevia para príncipe, ele descrevia a política, porque assim, a política nunca foi criada pelos homens, pela necessidade dos homens. Então, assim, ela não tem, lógico que os homens se utilizam da moral para viverem assim, harmonicamente, vamos dizer assim. Mas isso não significa que eles pelo desejo de viverem harmonicamente, isso não quer dizer que eles sejam morais, não, ou que eles não tenham em si uma corrupção, não, sabe? Então vai também da maneira de ver o homem, né? De cada um, né, sabe? Se o Frederico for apoiar o bom selvagem, aí tudo bem, sabe? Aí Maquiavel teria destruído a moralidade do bom selvagem, etc, sabe? Mas se não for para esse caminho, ou pelo caminho pragmático, ele não fez nada, ele só mostrou quem o homem verdadeiramente é, porque antigamente se fantasiava muito, né? Inclusive, não vou defender a Igreja Católica, não, inclusive por conta da Igreja Católica se fantasiava um homem que não tinha nada a ver, mas isso também não é nem culpa da Igreja, porque a própria Bíblia diz que o homem, tem uma passagem falando sobre o homem bom, né? Se existiria um homem bom e tal. E Cristo disse que só Deus é bom, sabe? Então, assim, Maquiavel não veio para salvar a religião, sabe? O salvador da religião é Jesus. Ele veio e nem para salvar pessoas, assim, mas sim para conseguir um emprego na coroa, sabe? O livro foi feito para isso, foi destinado apenas à coroa, sabe? Não foi destinado ao mundo, assim como fez Spinoza, não, sabe? Também a vida dos dois é diferente, a proposta dos dois é diferente, a vivência de Maquiavel foi muito mais aproximada com a corte do que Spinoza, sabe? Pelo pouco que eu vi. Posso estar enganado, mas foi. Então, assim, não dá para comparar seres distintos que tiveram intenções distintas como se tivessem as mesmas intenções, tivessem vivido situações semelhantes, sabe? Esse é um erro grande, é um erro da premissa, né? Grande erro de premissa. Aí fala, né, que na visão de Frederico, que foi contemporâneo, né, que Spinoza era visto como um ímpio, etc., e que eles perseguiram Spinoza e Maquiavel, na visão do autor Frederico, muito mais grave, seria um sujeito muito mais grave, uma obra muito mais grave, não sofreu perseguição quase que nenhuma, sabe? Bom, na visão dele, né? Aí vai entrar a questão da proposta dos dois, né? Parece que Spinoza também escrevia sobre política, sabe? Mas teria que me aprofundar na Spinoza para ter esse contato maior para poder comparar os dois, mas que
tá visível aí é que houve uma diferença de proposta, sabe? A proposta de Maquiavel estava muito mais no sentido de voltar às atividades que para ele eram corriqueiras e que fazia falta. Por isso escreveu o livro. Então, vou mostrar aqui o que eu imaginei da política, e eu não vou mostrar aqui nem o que eu penso, não tem posição minha, e nem o que eu gostaria de pensar, ou que alguém gostaria de pensar, e sim como ela é. Aí Frederico foi chamar Maquiavel de monstro, considerava monstro e tal, até porque eles precisavam, né, cara, é uma coisa também, aquele negócio, né, os reis eles precisavam por isso esse distanciamento da fé, porque o Maquiavel ele não queria ser rei, ele não era rei, ele não era nobre nesse sentido, sabe? Ele não estava nem aí para isso, sabe? Ele foi defender a sua causa. Então, o Frederico a sua, né? Então naquela época existia uma ligação muito grande ainda entre fé e as ações humanas, sabe? Tipo assim, moralidade e ações humanas, sabe? Caminhavam juntos. Por isso que aconteceu depois a Renascença, o Iluminismo, sabe? É claro que Maquiavel já vivia no Renascimento, sabe? Mas o Renascimento ainda estava verde ainda, então existia um apego, uma turma, igual direita e esquerda, uma turma que não queria se emancipar da religião, e a outra, era um conflito religioso, uma época de conflito também, mas que não queria se emancipar, e a outra sim, sabe? Então não sabiam, né? Estavam saindo aí da Idade Média, não sabiam muito bem como é que seriam as coisas, né? Sem esse elo. Aí o Frederico começa a dar chilique, falando que considera a obra de Maquiavel perigosa, a mais perigosa que ele já leu, sabe? Todos os lugares que ele já foi, a única mais perigosa. Sei lá, talvez ele quisesse se causar também, existe muito isso na literatura, né? Quando você admira muito um escritor, mesmo que seja o contrário da sua posição, você é desconhecido, o que você faz para aparecer? Você monta um livro para tentar desmascarar, mas tem que ter propriedade para isso. E é isso que a gente está tentando estudar aqui para ver se ele consegue refutar ou não Maquiavel, né? Então, assim como antes Maquiavel, né, dizem também que, entre outras coisas, Rousseau teria feito o livro O Contrato Social contra a obra de Maquiavel, que Maquiavel, a certo ponto, ele critica a natureza humana, né? Então, assim, quando ele fala das ações do rei, ele não dá uma ordem, sabe? Age assim. Mas ele dá uma perspectiva, né? Se você agir assim, talvez tal resultado aconteça. Ele não julga se o resultado se é para ser bom ou ser ruim, se ele vai ser bom ou ser ruim assim, quem vai sofrer com isso. Ele só coloca a proposta, sabe? É igual uma arma também, sabe? Serve para se defender, mas serve também para causar dano, né? Então depende do seu uso, sabe? Depende do seu interesse, né? Então, de certa forma, ao mesmo tempo que ele é revolucionário no sentido de destruir o que é o pensamento pungente da época, ele vinha com uma proposta totalmente diferente. Ele é conservador porque em determinada parte do livro ele fala do respeito às tradições, sabe? Antes disso veio Thomas More, né? Com a sua utopia lá, sabe? Para bater de frente também e imaginar uma sociedade utópica onde o Estado propõe coisas e tal e deixa a população meio assim gozar dos benefícios e tal, sabe? Só que é louco assim, né? Quando ele fala que inclusive o ouro é desprezado, as pessoas têm onde morar e tal, mas ele esquece de dizer, né, que depois vai vir, né, o Leviatã também para mostrar que o Estado não é só aquele que dá benefícios, né? É aquele que tira também, é aquele que negocia, né? Por isso o contrato social, né? Ou seja, eu te dou segurança, mas em troca de quê? Sempre o Estado vai pedir, é igual um pacto com o tinhoso, né? Ele pode te dar riqueza, etc, sabe? Mas ele também vai te cobrar, sabe? E a cobrança às vezes custa caro, custa mais caro do que o benefício. Essa é a visão dos conservadores a respeito do Estado. A cobrança é pior do que os benefícios. Aí Luke vem com a ideia de governos imitados, né? Governos imitados também é um bate de frente com a ideia de Maquiavel, né? John Locke. Então é muito bom para refletir.